esse slide aqui, ó, esse primeiro. Então, vamos resolver primeiramente as dúvidas relacionadas às atividades de sexta-feira, dia 23, tá? São os exercícios 5, 10 e 15, páginas 20 e 21 desse volume 8, beleza? Vamos lá, então. Espera aí, só um minutinho que entrou alguém aqui e eu preciso autorizar. É a Gabriele. Oi, Gabriele, tudo bem? Bom, vamos lá, então. Então, ó, esse slide aqui, deixa eu fechar essas janelas para não ficar atrapalhando vocês aí. Joia! Então, exercício 5. Conceitue fonte primária e fonte secundária de luz. Apresente 2 exemplos de cada uma dessas classificações. Então, fonte primária de luz é a fonte que produz luz própria, ou seja, ela tem radiação própria, tá? A fonte secundária é aquela que reflete a luz. Então, aqui ficou colocado da seguinte maneira, ó, a fonte primária emite luz própria, exemplo, o sol e uma vela acesa. Eu tenho que especificar, tá? Eu não posso chegar aqui e colocar como exemplo de fonte primária de luz uma vela. Eu tenho que especificar se ela está acesa. Porque uma vela apagada, ela não é fonte primária de luz, ela é fonte secundária, porque eu estou vendo a vela, certo? Eu não estou vendo a chama da vela, mas eu estou vendo a vela. Se eu vejo a vela, porque eu vejo ela por reflexão. No caso, reflexão difusa. Então, para a vela ser uma fonte de luz primária, ela tem que estar acesa. A fonte secundária de luz, ela reflete a luz incidente. O exemplo, a lua, uma parede, tá? Então, todos os objetos que a gente vê por reflexão difusa, eles são fontes secundárias de luz, ou seja, objetos que refletem luz. Exercício 10. Uma câmera escura de 50 milímetros de comprimento é posicionada a 15 metros de uma torre. A imagem focada da torre tem 20 milímetros de comprimento. Ele quer saber o tamanho da torre. Bom, eu fiz um desenho aqui para a gente poder entender a semelhança de triângulos. Então, o que vai acontecer aqui? O comprimento da minha câmera escura corresponde a esses 50 milímetros que se encontra, essa câmera escura, o orifício da câmera, se encontra a 15 metros de uma torre que eu determinei a altura dela por H. Isso forma, através da propagação retilínea dos raios de luz que passam pelo orifício da câmara e pelo princípio da irreversibilidade dos raios de luz, né? Eles não irão se cruzar, reversibilidade dos raios de luz, perdão, esses raios, após se cruzarem no orifício da câmara, vão formar uma imagem no fundo dessa câmara escura invertida, certo? Devido a essa propagação retilínea aqui, ó, desses 2 raios nos seus extremos. A imagem formada, ela tem 20 milímetros de comprimento. O que acontece? Eu tenho uma semelhança de triângulos nessa minha figura. Eu posso dizer que o triângulo maior, relacionado ao tamanho da torre e a distância que ela se encontra do orifício, é semelhante ao triângulo menor que relaciona o tamanho da imagem e a profundidade da torre. Eu posso considerar os segmentos verticais como a base do meu triângulo e os segmentos horizontais como a altura desses triângulos. Então, posso estabelecer uma relação de semelhança. Qual relação? Que a altura H da torre pela altura da imagem, que é de 20 milímetros, está para a distância da torre ao orifício e a profundidade da torre. Olha lá, ó, o que ele estabeleceu aqui? Ele estabeleceu uma relação de semelhança entre segmentos verticais
o vertical do maior com o vertical do menor, e os segmentos horizontais, o horizontal do maior e o horizontal do menor. Vamos atentar uma coisa aqui, ó. Não foi feita transformação de unidade para a dimensão da imagem, né, o tamanho da imagem, que é de 20 milímetros, e nem para a profundidade da câmara escura, que é de 50 milímetros. Vou explicar por que isso. Não tem necessidade de eu passar para metro, porque na hora que eu relaciono aqui nesse denominador 20 milímetros e nesse denominador aqui 50 milímetros, eu vou cancelar essas duas unidades. E o meu resultado saiu direto em metro. Então, não houve a necessidade de transformação. Eu teria que transformar unidade aqui se eu tivesse, por exemplo, a profundidade da câmara escura em metros. Aí eu teria que transformar essa unidade, porque eu só teria ela. Então, como eu tenho duas grandezas na mesma unidade de medida, no qual essas unidades de medida serão canceladas, não há necessidade de eu fazer transformação. Aí é só substituir, né? Multiplicar em cruz, olha lá, ó, 50AH, 20 vezes 15, dando esse 300 aqui, passa 50 dividindo a altura dessa torre de 6 metros. Aí o 15, que foi a dúvida da Daniele, o 5 e o 10 da Maria Fernanda, o 15 da Daniele. Então, observem, em agosto de 1999, ocorreu o último eclipse solar total do século no hemisfério sul. Esse eclipse foi fantástico, eu lembro direitinho. Era mais ou menos 10 e pouco da manhã, escureceu, mas escureceu mesmo. Ele foi total no hemisfério sul, foi muito legal esse eclipse. Um estudante imaginou, então, uma forma de simular eclipses. Pensou em usar um balão esférico e opaco de 40 metros de diâmetro que ocultaria o Sol quando seguro por uma corda a uma altura de 200 metros. Faria as observações protegendo devidamente sua vista quando o centro do Sol e o centro do balão estivessem verticalmente sobrepostos e alinhados com o estudante em um dia de céu claro. Considere as afirmações abaixo em relação aos possíveis resultados dessa proposta. Caso as observações fossem realmente feitas, sabendo-se que a distância da Terra ao Sol é de 150 vezes 10 a sexta quilômetros, e que o Sol tem um diâmetro de 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros aproximadamente. Então, vamos ver quais são essas observações, essas afirmações. A primeira afirmação que ele coloca é que o balão ocultaria todo o Sol, o estudante não veria diretamente nenhuma parte do Sol. O balão é pequeno demais, o estudante continuaria a ver diretamente parte do Sol. O céu ficaria escuro para o estudante como se fosse noite. Bom, então vamos analisar o que ele fez. Essa imagem, ela está representando o alinhamento do balão de diâmetro de 40 metros com a projeção que ele provoca de X metros, em relação à região que esse balão de 40 metros vai ocultar em relação ao posicionamento do Sol. Né? O que está sendo feito? Ele está colocando esse balão a uma altura de 200 metros do solo e se localizando imediatamente na linha vertical entre esse balão e essa parte do Sol que está oculta, ou seja, ele está criando um eclipse, certo? Aí o que acontece? Em relação à posição desse estudante que se encontra a 200 metros do balão, que está preso por essa corda, ele vai olhar para cima. O que vai acontecer? Ele vai conseguir ver o Sol? Ele vai conseguir ver parte do Sol? Ou o balão vai ocultar totalmente o Sol?
Bom, eu aplico semelhança de triângulos. Observe que eu tenho um triângulo maior aqui, ó, de base x e altura 15 vezes 10 a sexta quilômetros, e um triângulo de base 40 e altura 200 metros. Olha lá, ó, outra relação de semelhança que eu não preciso transformar a unidade, porque eu tenho duas grandezas na mesma unidade aqui, ó. Então, vamos estabelecer a relação. Olha lá, ó. X, que é a base do maior, sobre 40, que é a base do menor, está para 150 vezes 10 a sexta, que é a altura do maior, por 200 metros, que é a base do menor. Por que eu não transformei a unidade de novo? Porque, ó, 40 está em metro aqui, 200 está em metro aqui, então vai cancelar. Não tem necessidade de transformar. Aí é só multiplicar em cruz, né? Eu vou ter, multiplicando 40 por 150 aqui, vai dar 6.000. 6.000 dividido por 200, dá 30. Então, ó que legal, na hora que ele coloca esse balão a 200 metros do solo preso por essa corda, a projeção que ele cria tem um diâmetro de 30 vezes 10 a sexta quilômetros. É muito maior que o diâmetro do Sol. Então, essa projeção que ele cria tapa totalmente o Sol. Então, ó, como a projeção do diâmetro do balão é muito maior do que a projeção do diâmetro do Sol, o balão ocultaria completamente o Sol. Ou seja, ele criou uma situação de eclipse. Nessa posição que eles se encontram alinhados, esse estudante localizado aqui, ó, no vértice aqui do triângulo, olhando para cima, ele não vai ver o Sol. Então, ele não veria diretamente nenhuma parte do Sol. A afirmação correta é a afirmação 1. Beleza, meninas? Tranquilo? Sossegado? Beleza, Daniele? Tranquilo, Maria Fernanda? Bom, então o que nós vamos fazer? Essa parte nós já cumprimos. Vou fechar aqui para não ficar com tanta página aberta no meu notebook. Deixa eu fechar essa. O que nós vamos ver agora é isso aqui, ó. Na quarta-feira eu parei no exercício 2. Ficou faltando o exercício 3 para a gente resolver. A letra B desse. A letra B não. A página 19 desse exercício, tá? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá todo mundo. Belezeira. Então, ó, na página 19 do volume 8, exercício 13, é uma questão do Enem, super fácil, tá? Questão de... é só interpretar o gráfico que a gente resolve ela rapidinho. Então, vamos lá. Bom, vai abrir a letra B da 2. Nós resolvemos na semana passada. A questão 13 ela é o seguinte: para que uma substância seja colorida, ela deve absorver a luz da região visível, do visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Então, a cor do objeto é o que ele reflete, beleza? A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade de absorção é máxima, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, ponto de máxima absorção de luz. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores, que está aqui na figura 2, ó, a roda de cores formada por laranja, vermelho, violeta, azul, verde e amarelo, tá? O observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado do lado
oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Então, o que nós temos que fazer aqui para resolver esse exercício? Analisar a absorção máxima na figura 1, ver qual que é o comprimento de onda para essa absorção máxima, localizar esse comprimento de onda na figura 2 e determinar a cor relativa ao lado oposto desse comprimento de onda. Certo? Então, ele quer saber o seguinte, qual que é a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1. Aí eu passei as duas figuras para essa página também, para a gente não se perder na hora de resolver o exercício. Na figura 1, vamos analisar. Eu tenho um gráfico onde eu tenho a variação da intensidade de luz absorvida aqui no eixo vertical relacionada ao comprimento de onda em nanômetros. Então, ó, nesse pico aqui, eu tenho a maior absorção. Eu tenho a intensidade máxima dessa luz. Então, a gente relaciona essa intensidade máxima a 500 nanômetros. Olha lá, ó. Observando o gráfico, é possível perceber que a maior absorção ocorre para comprimentos de onda igual a 500 nanômetros. Eu destaquei aqui, ó. Certo? De acordo com a figura 2, esse comprimento de onda corresponde à cor verde. Por quê? Porque 500 nanômetros está aqui, mais ou menos. Só que pelo texto, né, pelo enunciado, o comprimento da onda correspondente à cor do objeto é encontrado do lado oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. Então, ó, para essa figura 1 aqui, na absorção máxima de 500, eu localizei esse 500 aqui no meu disco de cores, e a cor correspondente a essa absorção máxima está do lado oposto. Então, na figura 2, o comprimento de onda oposto ao da cor verde é o da cor vermelha. Então, a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1 é o vermelho. Então, é sempre do lado oposto. Por exemplo, se eu tivesse encontrado um comprimento de onda de 450 nanômetros, eu estaria aqui, ó, 450 nanômetros, está entre 430 e 490. Qual que é o comprimento de onda, qual que é a cor correspondente a esse comprimento de onda? É o oposto, é o laranja. Então, é sempre do lado oposto. Beleza? A resposta é a letra E. Exercício 4. Para fechar, esses dois aqui são bem simples. Uma planta é colocada dentro de um ambiente interno que não recebe luz externa. Tá? Não recebe incidência de luz branca. Tá? O ambiente é iluminado apenas com luz monocromática verde. Então, a planta está dentro de um ambiente que só recebe luz verde. Mesmo sendo regada corretamente, a planta morre após certo tempo. Por que isso ocorre? Porque ela está recebendo luz verde e ela está refletindo todo verde, vai acabar com a fotossíntese dela. Né? Olha lá, ó, uma planta que recebe apenas radiação monocromática verde não consegue realizar fotossíntese com eficiência, pois ela reflete praticamente toda a radiação verde. Ela não consegue fazer o processo de fotossíntese, ela não vai absorver a energia relacionada às outras cores. Né? Por quê? Porque ela reflete o verde e absorve as demais. Ela só está recebendo o verde, então tudo que ela recebe, ela reflete. Então ela não vai estar absorvendo energia, ela vai morrer. Tá? E a quinta e última é o seguinte: dois espelhos planos têm suas superfícies refletoras paralelas entre si e estão distanciados cerca de 5 metros um do outro. Então, estão paralelos, um de frente para o outro aqui, né? Uma pessoa coloca-se entre os dois espelhos e nota inúmeras imagens suas, tanto em um espelho quanto em outro. Teoricamente, deveriam ser formadas infinitas imagens dessa pessoa.
mas na prática isso não ocorre. Explique por que isso acontece. Bom, é por causa do fenômeno da absorção, tá? Olha lá, ó, não existe superfície 100% refletora. Dessa forma, cada reflexão nesses dois espelhos, a cada reflexão nesses dois espelhos, parte da luz também é absorvida, impedindo que ocorram infinitas reflexões em cada espelho. Então, toda vez que acontece a reflexão, uma parte dessas ondas são absorvidas pela superfície do espelho. Aí essa absorção vai impedindo que eu tenha mais reflexões daquela reflexão que eu já tinha obtido. Então, por exemplo, a pessoa se coloca entre esses dois espelhos. Ela vai refletir no espelho da direita e no espelho da esquerda. Aí um espelho reflete a imagem no outro, mas só que parte é absorvida. Então, enquanto eu vou tendo essa absorção, eu vou perdendo essa capacidade de reflexão, tá? Com isso, galera, eu já tenho uma tarefa para vocês aí. Para fechar o capítulo 15, tá? Exercícios de 16 a 20, na sessão Hora de Estudo, página 22. Então, ó, só esses 5 exercícios aí, moleza. Com isso, a gente fecha o capítulo 15, tá? De 16 a 20, página 22, para dia 30 agora. Dia 30, tranquilo, segunda-feira que vem feriado, então dá para fazer com calma. Dá para fazer. Professor. Pois não. Claro que é feriado, professor. Nossa, que delícia. Volta ele para tirar um print, por favor. Nesse daqui? Aí. Aí, ó, 16 a 20. Valeu. Quem perguntou do feriado? Foi você, Gabriel? Foi você, Gabriel? Isso. Então, segunda-feira é finados, né? É um feriadão aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Por enquanto, tá? Do 16 ao 20, na página 22. Com isso, a gente encerra o capítulo 15. Agora, gente, é o seguinte. Eu vou começar o capítulo 16. É assim, é a melhor parte da ótica. É essa parte de reflexão em espelhos planos e espelhos esféricos. É muito fácil, porque a gente trabalha só com ótica geométrica, a gente vai precisar trabalhar com geometria, ou seja, com segmento de reta, com ângulo. É muito tranquilo, tá? Tudo que está aqui no slide, tudo que está colocado para vocês, que vai ser colocado, que vai ser exposto aqui na aula, eu mandei hoje, do mesmo jeitinho, a maneira de movimentar, o deslocamento dos raios, o deslocamento de espelhos. Tá tudo bem tranquilo, tá? Então, nós vamos iniciar agora o nosso capítulo 16, na página 23, tá? Nesse capítulo, nós iremos estudar as reflexões e as refrações. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. Eu tô lá na frente, não era aqui que eu tinha que estar, não. Eu tinha que estar aqui, ó. Aí. Deixa eu fechar. Beleza. Então, ó, isso encerra o nosso curso de física. Eu tenho certeza que eu consigo concluir essa matéria, até porque ela é uma matéria rápida, ela é uma matéria fácil. Então, no volume 8, nosso capítulo 16, nós iremos estudar a reflexão e a refração das páginas 23 a 56. Reflexão vai estar associada a espelhos. Nós temos 2 tipos de espelhos, os espelhos planos e os espelhos esféricos. E a refração vai estar associada às lentes, tá? No estudo das lentes esféricas. Aí, no final do capítulo, nós vamos associar as lentes aos problemas de visão, problema de miopia, de hipermetropia, de astigmatismo, tá? Presbiopia também. Então, quais são os objetivos dessa unidade 16? Compreender as leis da reflexão e da refração da luz.
identificar a formação de imagens em espelhos planos e esféricos, resolver situações que envolvam a formação de imagem em espelhos planos, espelhos esféricos e lentes esféricas. Nós vamos quantificar isso, tá? Aplicar a equação do fabricante em situação de problemas relacionados a problema de visão, e estabelecer uma relação entre os problemas de visão e as lentes de correção desses problemas, tá? É bem fácil, gente, é bem sossegado. Então vamos na introdução aqui, ó. Quando raios de luz atingem a interface entre dois meios, em geral, um meio transparente e um opaco com uma superfície polida, o fenômeno predominante é a reflexão regular. Então, você tem incidência de um raio de luz sobre uma superfície perfeitamente polida e opaca, né? Ela não vai impedir a passagem da luz pela superfície, e eu vou ter o fenômeno da reflexão regular. Em alguns casos, pode-se observar a reflexão regular em interfaces de superfícies transparentes, como entre a água, o ar e a água, quando a incidência de raios de luz é oblíqua. Então, por exemplo, aqui no Taj Mahal, né? Esse canal que eu tenho formado aqui na frente, dá para eu ver com nitidez a formação do palácio na superfície tranquila da água. Então, neste caso, devido à incidência oblíqua da luz sobre essa superfície de separação aí, eu tenho parte da luz que é absorvida, parte da luz que é refratada, né, que eu consigo ver o fundo do canal, e parte da luz que é refletida de forma regular, porque eu consigo ter a nitidez da imagem, tá? Os espelhos são objetos que refletem a luz regularmente e, de acordo com o formato geométrico, podem produzir imagens com diferentes características. Eu posso ter formação de imagens com as mesmas dimensões ou com dimensões diferentes. Vai depender do tipo de espelho e da superfície refletora relacionada a esse tipo de espelho, certo? No caso da superfície refletora relacionada ao tipo de espelho, está relacionado aos espelhos esféricos, que possuem superfícies côncavas e superfícies convexas. Por exemplo, no espelho retrovisor do carro, eu aumento o campo de visão, né, diminuindo o tamanho da imagem. Tanto é que existem alguns veículos que vem escrito lá no espelho retrovisor que a imagem formada não corresponde ao tamanho real do objeto, né? Para a gente poder ter a ideia de distância. Então, dependendo da superfície refletora no espelho esférico, eu vou ter o tipo de imagem formada. Então, quando a superfície refletora é a parte externa da calota esférica, eu tenho associado aos espelhos convexos. Quando a superfície refletora é a parte interna da superfície esférica, eu tenho os espelhos côncavos. Então, dependendo da posição do objeto em relação a essa superfície refletora esférica e do tipo e da superfície refletora, né, se é interna ou externa, eu vou ter um tipo de imagem formada. Isso tudo nós vamos ver nesse capítulo, tá? Então, os primeiros espelhos que se tem registro datam de 5.000 anos antes de Cristo e foram encontrados nas proximidades do rio Nilo em escavações arqueológicas da civilização badariana. Devido aos processos primitivos de polimentos de metais usados nessa época, esses espelhos forneciam imagens pouco nítidas. Por volta do século XIII, em Veneza, os espelhos começaram a ser produzidos com uma lâmina de vidro e uma capa de metal. Durante muito tempo, a fabricação de espelhos foi muito valorizada e em algumas peças refletoras eram mais caras que obras de arte de renomados pintores. Então, os espelhos são constituídos
por uma base de vidro, sobre a qual é depositada uma fina camada de metal. Então, atualmente, os espelhos comuns são feitos com a deposição de uma camada de prata, alumínio ou uma amálgama, né, uma liga de estanho sobre uma lâmina de vidro. Quando uma fonte de luz é colocada na frente de um espelho, os raios luminosos que partem delas refratam ao passar do ar para o vidro e em seguida refletem na película espelhada que é depositada na parte posterior do vidro. Esses raios então retomam pelo vidro e novamente refratam ao ar ao voltar para o ar. Para facilitar as ilustrações dos espelhos, eles costumam ser representados da seguinte forma. Então, ó, eu tenho essa representação. No nosso caso, como nós vamos trabalhar com ótica geométrica, nós vamos representar o espelho somente por esse segmento de reta aqui, ó, onde esses traços paralelos, eles indicam a parte não refletora do espelho. Então, esse segmento de reta orientado por esses 3 traços paralelos, indicam que a minha superfície refletora, no caso aqui, ela se encontra no lado esquerdo, tá? Onde eu tenho essas retas paralelas aqui, ó, é a não refletora, tá? Então, eu tenho a face anterior, que é onde eu tenho a incidência dos raios de luz. E eu tenho a face posterior, onde é depositado o material refletivo, tá? Então, volto a dizer, para facilitar o nosso estudo, o nosso espelho vai ser representado por esse segmento de reta cinza aqui, vertical, acompanhado desses segmentos paralelos. Onde eu tenho esse posicionamento dos meus segmentos paralelos, é a parte não refletora. A parte oposta a esses segmentos é a parte refletora, tá? Então, ó, a face anterior de um espelho de vidro permite que os raios de luz atinjam o metal e sejam refletidos, e ainda protegem o metal de oxidações e outros danos. Bom, então para a gente entender como é que o raio de luz vai ser refletido de forma regular, a gente precisa estabelecer 2 leis, que são as leis da reflexão. Em um espelho plano, é relativamente fácil saber como o raio de luz reflete. Basta seguir as leis da reflexão. Para compreendê-las, na ilustração a seguir, considere um raio de luz incidente, que é o RI, que se propaga em um meio transparente homogêneo, que é o meio 1, e incide sobre uma superfície de um meio opaco e refletor, que é o meio 2. O ângulo de incidência é medido em relação a uma reta normal, a interface dos 2 meios, e é denominado por I minúsculo. O raio refletido forma com a reta normal um ângulo R minúsculo, denominado ângulo de refração. Então, ó, na figura a gente consegue entender melhor. Então, eu tenho o meio 1, que é o ar, onde eu vou ter incidência desse raio, e o meio 2, que é minha superfície refletora, que é meu espelho. Certo? Observe que o raio vai ser refletido no mesmo meio. Ele vai voltar para o mesmo meio. Essa é a ideia de reflexão. Então, toda vez que eu faço a incidência de um raio sobre uma superfície refletora, que é esse raio RI aqui, no ponto de incidência, ou seja, no ponto onde eu tenho esse raio atingindo a minha superfície refletora, eu crio uma reta que é conhecida como reta normal à superfície. Essa reta normal à superfície, ela sempre vai criar um ângulo de 90 graus com ponto de incidência entre o raio refletor e a superfície refletora. Então, observem, ó, na hora que esse raio incidente atingiu minha superfície refletora, nesse ponto de incidência aqui, eu criei uma reta normal à superfície, que é uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. A partir desse ponto, eu vou ter um raio refletido, que é o RR, que forma com essa normal um ângulo R minúsculo. Então, a reta normal, ela é sempre perpendicular à superfície
refletora. Essa reta ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, com isso, eu tenho duas leis que eu posso estabelecer em relação à reflexão. A primeira lei da reflexão, ela diz que a reta normal ao espelho, essa reta tracejada aqui, perpendicular à superfície do espelho, e os raios de luz incidente e o refletido, eles estão sempre contidos num mesmo plano, ou seja, eles estão sempre no meio 1, que corresponde ao meio no qual o raio incidiu e refletiu. Beleza? Então, eles estão sempre, o raio refletido, ele sempre reflete no plano de incidência. Então, para que ocorra a reflexão, o raio incidente, o raio refletido e a normal eles têm que pertencer ao mesmo plano. E qual que é a segunda lei da reflexão? O ângulo de incidência, ele tem sempre a mesma medida do ângulo de reflexão. Eles têm medidas iguais. Então, se, por exemplo, se esse raio incidente forma com a minha normal um ângulo de 40 graus, o raio refletido forma com a normal um ângulo de medida 40 graus também. Ele sempre tem a mesma medida. Eu coloquei uma animação aqui para a gente entender isso. Ó. A segunda lei da reflexão, ela estabelece o seguinte, que o raio incidente e o raio refletido formam ângulos de incidência e ângulos de reflexão que possuem a mesma medida. Então, ó, na hora que o raio incidente atinge a superfície refletora, ele determina essa normal no ponto de incidência, e o raio que reflete desse ponto, ele vai criar um ângulo de reflexão cuja medida é igual ao ângulo de incidência. Beleza? Aí, ó, que belezura. Já dá pra gente resolver exercício. Deixa eu ver que oração aqui. Aí, tá tranquilo pra caramba. Então, dá pra gente resolver os exercícios da página 25 e 26 relacionados à primeira e à segunda lei da reflexão. Tá? Mais para a segunda, né? Porque a primeira relaciona o plano. Eles sempre estão no mesmo plano. Então, vamos lá. A segunda lei da reflexão, segundo a qual o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, é válida somente para espelhos planos? A resposta é não. Essa lei é válida para qualquer situação em que ocorra reflexão, seja em espelhos planos ou curvos, seja ela especular ou difusa, ou seja ela com os raios, com feixe de raios refletidos, mantendo o mesmo ângulo que o feixe de raios incidentes. O que ocorre aqui é o seguinte, ocorre que quando a reflexão é difusa ou em espelhos curvos, o pincel refletido não apresenta formato idêntico ao incidente. Então, o que vai acontecer? Lá atrás, semana passada, nós vimos a reflexão difusa, que eu não consigo manter o mesmo paralelismo dos raios refletidos. O pincel não apresenta o mesmo paralelismo. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa figura aqui, ó, eu tenho um raio incidindo sobre a superfície refletora e refletindo. Se essa superfície for perfeitamente polida, todos os raios paralelos a esse raio incidente aqui, em laranja, eles vão refletir paralelamente a esse raio que está representado aqui, refletido. Agora, o que acontece? Se essa superfície não for perfeitamente polida, cada raio refletido vai estar relacionado ao raio que incidiu num ponto, mas
Entre esses dois raios, o incidente e o refletido, eu vou manter essa condição da segunda lei de reflexão. O que vai acontecer aqui é que o feixe de pincel de raios refletidos, eles irão se cruzar, devido a essa superfície não ser uma superfície perfeitamente polida. Então, eu não vou manter todo o paralelismo dos raios refletidos após a incidência desses raios aqui sobre a superfície. Mas, entre eles, entre um raio incidente e um raio refletido, eu vou manter sempre a segunda lei da reflexão, associando que o ângulo de incidência daquele raio vai ser igual ao ângulo de reflexão para esse raio, certo? Pode acontecer aqui de um raio incidir formando um ângulo de 20 graus com a normal e ele refletindo com 20 graus. Mas nessa mesma superfície, por ela não ser polida, pode acontecer da incidência de um raio formar um ângulo de 40 graus com a normal, mas ele vai refletir com 40 graus. Eu não vou manter o paralelismo dos feixes, certo? Os feixes, o pincel refletido não vai ser idêntico ao pincel incidente. Não tem problema, mas entre cada raio incidente e cada raio refletido, eu mantenho a condição do ângulo de incidência ser igual ao ângulo de reflexão. Beleza? 2. Um raio de luz incide em um espelho plano e forma um ângulo de 54 graus com a reta normal. Então, o ângulo de incidência é de 54 graus. Qual é o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície do espelho? Eu fiz um desenho aqui que representa bem isso. Observem o seguinte: é um espelho plano, onde, para esse raio incidente, formando um ângulo de 54 graus com a normal, eu vou ter um ângulo de reflexão de mesma medida. É a condição para que eu tenha a segunda lei da reflexão estabelecida. O ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Então, olha lá, incidiu o raio, ele atingiu a superfície refletora, no ponto de incidência ele cria essa reta normal, onde esse raio incidente formou um ângulo de 54 graus com essa normal. Ó, o ângulo de incidência, pessoal, tem que ser sempre entre o raio e a normal, tá? Aqui embaixo, aqui não é ângulo de incidência, não. Aqui é o ângulo formado entre a superfície refletora e o raio. É o que ele vai calcular aqui, ó. Aí o que acontece? Na hora que esse raio incide, ele reflete, certo? E ele reflete com um ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. Então, no nosso caso, o ângulo de reflexão vale 54 graus também. Aí, o que acontece? A reta normal forma com a superfície refletora um ângulo de 90 graus. Então, a soma desse ângulo de reflexão com alfa, que é o ângulo formado entre a superfície refletora do espelho e o raio refletido, tem que dar 90, essa soma. Olha lá, ó. O ângulo de reflexão somado com o ângulo alfa é igual a 90 graus. Como o ângulo de reflexão é 54 e o meu ângulo e o alfa eu quero obter e o resultado é igualado a 90, basta eu passar 54 por segundo menos subtraindo, que a gente encontra o ângulo formado entre a superfície refletora e o raio refletido igual a 36 graus. Beleza, gente? Tranquilo? Estou falando para vocês que é fácil. Tudo tranquilo aí? Sossegado? Posso continuar sossegado? Alguma dúvida em relação aos ângulos? Sossegado. Ó, tem outra coisa também que a gente tem que analisar, é o seguinte: toda vez que a gente estabelece a
o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, esse ângulo é sempre estabelecido com a reta normal, tá? É o ângulo entre o raio e a normal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a representação desses ângulos, tá? Vamos para o exercício 3, que é bem fácil também. Então, 1 já foi, o 2 também. Beleza, os rainhos. Mas é o seguinte, ó. Um raio luminoso incide sobre um espelho plano e reflete conforme a ilustração a seguir. Vamos analisar o que nós temos nessa figura. Houve a incidência do raio sobre a superfície refletora e, após a reflexão desse raio, o ângulo formado entre o raio incidente e o raio refletido é um ângulo de 42 graus. O que acontece? Está faltando um elemento aqui para a gente poder estabelecer o valor desses ângulos, que é a reta normal. Toda vez que um raio incide sobre uma superfície refletora, ele cria nesse ponto de incidência uma reta normal à superfície. Observem que, nesse caso, como o meu espelho está localizado numa posição vertical, a normal a ele é horizontal. Tá? Por quê? Porque ela é perpendicular à superfície refletora. Aqui, ó, no exercício 2, meu espelho na horizontal cria uma normal na vertical. Tá? Se ele não estiver localizado na horizontal nem na vertical, a normal continua perpendicular à superfície do espelho. Ela sempre tem que formar 90 graus com a superfície do espelho. Então, eu estabeleci aqui minha primeira lei da reflexão. Olha lá, ó. O raio incidente, a normal e o raio refletido são coplanares. Eles se encontram no mesmo plano. Aí o que acontece? A segunda lei da reflexão estabelece que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão, certo? Então, como esses ângulos são iguais, e eles dividem o ângulo de 42 graus no meio, o ângulo de incidência vale 21 e o de reflexão também vale 21. Olha lá, ó. O ângulo de incidência foi criado no meu... em relação à normal e o raio incidente, e aqui embaixo, um ângulo de reflexão criado entre o raio refletido e a normal. No nosso caso, a soma desses dois ângulos é de 42 graus. Mas, como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, eu posso trocar o R aqui na minha expressão por I, porque eu quero o ângulo de incidência, né? Então lá, I mais R é 42, como I é igual a R, I mais I é 42. 2I é 42, o ângulo de incidência é de 21 graus. Beleza? Aí ele quer o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho, ou seja, vou traçar minha normal de novo. Eu tenho o ângulo de incidência medindo 21, o ângulo de reflexão também medindo 21, e o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho eu chamei de alfa. É igual para o exercício 2, né? Como é que eu vou medir esse ângulo alfa? A soma do ângulo de reflexão com esse ângulo alfa tem que ser de 90 graus. Olha lá, ó. O ângulo de reflexão mais alfa é 90. Como o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, ele vale 21. Mais alfa, isso tem que dar 90. Faço 21 subtraindo. O ângulo formado entre o raio refletido e o espelho é de 69 graus. Tá? Exercício 4. Na ilustração a seguir, um raio incide sobre um espelho plano E1. Aqui, ó, nessa parte de cima aqui. Tá?
o ângulo do raio incidente I com a reta normal, que é esse ângulo aqui, ó, mede 40 graus. Ele quer que determine na letra A o ângulo de reflexão no espelho E1. O ângulo aqui, ó, que sai aqui. Então, o que eu fiz? Eu joguei na próxima página e animei a figura inteira, ó. Por enquanto, eu só tenho o espelho E1, o espelho E2 e o ângulo formado entre os espelhos, que é de 60 graus. O que o exercício diz? Que eu tenho um raio incidente, né, que atinge, olha lá, ó, a ilustração a seguir, um raio incide sobre o espelho plano E1, o ângulo do raio incidente, que é o ângulo I, com a reta normal é de 40 graus. Então, eu fiz tudo, ó. O raio incidiu, esse é o raio incidente. Aí, no momento que esse raio cria um ponto de incidência aqui no espelho E1, eu tenho uma reta normal criada. Olha lá, ó. A reta normal sempre forma 90 graus com a superfície do espelho. Tá? Por isso que ela tem essa inclinação aqui, ó. Porque esse ângulo formado entre E1 e ela é de 90 graus. Então, chamei de N essa reta normal. Beleza? O que acontece? O ângulo de incidência é um ângulo de 40 graus. Isso faz com que, em relação a esse ponto no qual ocorreu a incidência, eu tenho o raio refletido. E, pela segunda lei da reflexão, esse raio refletido, ele tem que ter a mesma medida o ângulo do raio refletido, que é o ângulo de reflexão, ele tem que ter a mesma medida do ângulo de incidência. Então, a letra A é moleza, né? O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, logo ele vale 40 graus. Aí, na letra B, ele quer saber qual que é o ângulo de reflexão criado por esse raio verde aqui no espelho E2. Porque o que acontece? O raio refletido por E1 é o incidente em E2, então vai sair um raio aqui. Aí eu fiz tudo de novo. Os dois espelhos e repeti praticamente o que está acontecendo aqui, ó. Para não ter que fazer nessa figura, que senão ia ficar muito complicado da gente entender. Então, ó, o raio incidente cria com a superfície do espelho, agora eu chamei a normal de N1, um ângulo de 40 graus, e ele vai refletir aqui no espelho E2. Aí, pessoal, acontece o seguinte aqui, ó. Vamos analisar uma coisa. Ele cria um ângulo A, correto? Ele cria um ângulo A entre a superfície do espelho e o raio refletido, que é esse ângulo aqui, ó. É o mesmo ângulo A. Ou seja, se meu ângulo de reflexão mede 40 graus, o ângulo A aqui nesse meu triângulo formado entre os dois espelhos e o raio refletido, ele mede 50. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso achar esse cara aqui embaixo, para traçar normal e achar o ângulo de incidência e o respectivo ângulo de reflexão. Então, o que aconteceu? Criou esse ângulo A, certo? Como eu tenho 3 vértices no espelho, eu preciso determinar o valor desse ângulo no vértice B aqui. Esse ângulo no vértice B, associado à normal criada, determina para mim o ângulo de incidência. Olha lá, ó, observando o triângulo formado pelos espelhos E1 e E2 e o raio refletido em E1, nós temos que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Isso lá da geometria. Meu ângulo A vale 50, é fácil de ver, ó. É o que falta para 90 aqui, ó. Como R é 40, o que falta para 90? Falta 50. Então, 50 mais B mais 60 dá 180, certo? 50 mais B é 120, ele já passou 60 subtraindo 180. Logo,
esse ângulo no vértice B aqui, que é o ângulo formado entre a superfície do espelho E2 e o raio refletido por E1, que é um incidente em E2, mede 70 graus. Aí sabe o que aconteceu? Na hora que esse raio refletido em E1 incidiu em E2, eu criei outra normal aqui, ó. Ó que beleza. Chamei de N2 essa normal. Aí o que que acontece? Esse raio aqui, ó, em azul, ele forma um ângulo de incidência aqui, que eu vou chamar de C. E reflete um ângulo com a mesma medida, que eu vou chamar de D. Olha lá, ó, o ângulo incidente aqui, em azul, ele formou um ângulo de 70 graus com a superfície do espelho. Logo, esse ângulo do vértice C aqui, ó, ele mede 20. Esse D também mede 20. Então, o ângulo refletido no espelho E2 é de 20 graus. Por quê? Porque B mais C é 90. Correto? A partir do momento que esse raio incidiu aqui, formando um ângulo de 70 graus com a superfície do espelho, o ângulo incidente é o complemento. É o que falta para 90. Então, o ângulo no vértice C mede 20 graus. Como, na segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, D é igual a C. D mede 20. Portanto, o ângulo de reflexão no espelho E2 mede 20 graus. Vocês viram? Tudo geometria. Por isso que é fácil. A gente só trabalha com geometria. O que a gente tem que guardar é que a reta normal forma 90 graus com a superfície do espelho, certo? E que o ângulo de incidência tem sempre a mesma medida do ângulo de reflexão. Aí o resto, pessoal, é geometria no triângulo. É bem tranquilo de analisar. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Ficou claro esse exercício aí? Vamos pegar o último, então, que ele é mais elaborado. Tá? Ele é um exercício assim, que ele serve de base para a resolução de um monte de exercício que envolve associação de espelhos. Tá? Vamos lá, então, resolver o último. Deixa eu fechar essa janelinha. É esse aqui, ó. Bom, vai aparecer um monte de coisa aí nessa figura, tá? Eu fiz com bastante calma, bem separado, para a gente poder entender passo a passo o que está acontecendo. Então, ó, o que ele coloca no exercício 5? Dois espelhos planos são unidos formando um ângulo de 30 graus. Né? Eles formam um ângulo de 30 graus entre eles. Um raio incide sobre a superfície espelhada em um ângulo de 70 graus com a horizontal. Então, ó, forma esse ângulo aqui de 70 graus. Então, meu raio incidente forma um ângulo de 70 graus com a superfície do espelho. Não é meu ângulo de incidência, tá? Esse raio incidente vai gerar uma normal, onde meu ângulo de incidência é o complemento desse ângulo de 70 graus. Bom, esse raio, depois de se refletir nos dois espelhos, cruza o raio incidente formando um ângulo alfa. Ele quer a medida desse ângulo alfa. Então, vamos entender o que aconteceu na minha figura. Ó. Eu tenho um raio que incidiu sobre a superfície desse espelho aqui, formando um ângulo de 70 graus com a superfície do espelho. Esse raio incide no outro espelho e o raio refletido nesse outro espelho cruza meu raio incidente formando esse ângulo alfa. A ideia é calcular esse ângulo alfa, que é oposto pelo vértice, aqui nesse triângulo, ó. Então, esse ângulo alfa aqui, ele vai ter que ser calculado a partir do momento que eu calcular o valor desse ângulo aqui
e desse ângulo aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou dar nome aos espelhos, tá? Para facilitar o nosso cálculo. Então, observem. Vamos considerar E1, o espelho em que ocorre a primeira reflexão. Então, esse espelhinho de baixo aqui é o meu E1, beleza? E E2, o espelho que ocorre a segunda reflexão. É o espelho de cima. Vamos entender o que acontece. Esquece os outros raios. Vamos pensar só nesse primeiro aqui, ó, que incidiu formando um ângulo de 70 graus com a superfície do espelho. Na hora que esse raio incidiu aqui nesse ponto, o que ele cria? A normal. Correto? Essa normal, ela vai dividir esse meu ângulo interno desse meu triângulo aqui em dois ângulos de mesma medida, onde o primeiro é o incidente e o segundo é o refletido. Então, ó. E o espelho e o raio refletido aqui, que incide em E2, cria minha outra normal, certo? Então, tem as duas normais criadas. Vamos nas normais primeiro. Aí, o que vai acontecer? Ó? Vocês estão vendo que eu tracei uma seta representando este ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo da primeira incidência. É o ângulo de incidência no espelho E1. Como é que eu vou calcular esse ângulo? Eu faço a soma desse ângulo com 70 graus e igual a 90. Por quê? Porque a normal é sempre perpendicular à superfície do espelho. Olha lá, ó, 70, que é o ângulo formado entre o espelho e o raio incidente, mais I1 é 90. Então, esse meu ângulo mede 20 graus. Logo, esse cara aqui, ó, cadê a seta do mouse aqui? Esse cara aqui também mede 20. Então, isso aqui, ó, mede 70. Não tem como. Olha lá, ó, esse ângulo mede 70. Mas por que ele mede 70? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E a normal vale 90. Então, sobra 70 aqui. Ou eu posso pensar de outra maneira, né? É o que falta para 180. Ó, eu tenho 70 com 20 com 20. Eu já tenho 110, correto? O que falta para 180, para meia volta? Falta 70. Aí o que vai acontecer? Por que eu coloquei esse ângulo de 70 graus aí? Porque eu preciso calcular esse ângulo de incidência aqui em cima, ó. E a única maneira de eu calcular esse ângulo de incidência aqui em cima, que não é igual a esse, porque os espelhos formam um ângulo de 30 graus, a única maneira de calcular esse ângulo de incidência aqui em cima é calcular esse ângulo aqui formado entre o espelho E2 e o raio incidente nesse espelho E2. Eu chamei de beta esse ângulo. Olha lá, ó. Então, aqui da soma dos ângulos internos, eu chego à conclusão que beta vale 80, correto? Por quê? Porque o triângulo formado entre o espelho E1, aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, entre o espelho E1, o espelho E2 e o raio refletido por E1, que é o incidente E2, ele vai valer beta, e esse ângulo beta vale 80 graus. Olha lá, ó, é só fazer a soma dos ângulos internos e igualar a 180, né? Então tem um beta igual a 80 graus. Volto a repetir, por que eu estou calculando esse beta? Porque eu preciso calcular esse cara aqui, ó, que é o I2, que é esse ângulozinho formado aqui, ó, que é o ângulo de incidência no espelho E2. I2 é complemento de 80, então I2 vale 10. Olha lá, o ângulo de incidência em E2 é 80 mais I2, que é igual a 90, I2 vale 10. Beleza? Acabou meu problema. Calculo tranquilamente alfa. Como é que eu vou calcular esse alfa? Ó, o triângulo formado entre os raios incidente e refletido em E2, ó, o raio incidente
e refletido em E2, vai me fechar esse triângulo aqui, ó, que legal, ó. Vai me fechar esse triângulo aqui, ó. Destaquei ele em verde. Observe que o ângulo alfa é OPV aqui, ó. Esse ângulo alfa tem a mesma medida aqui dentro, ó. Aí, por que 2 e 1? Por que 2 e 2? Porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão aqui embaixo, correto? E o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão aqui em cima. Então, por isso que para eu calcular o ângulo alfa, eu faço a soma de 2 e 1 com 2 e 2 com alfa e igualo a 180. Então, a gente chega à conclusão que o ângulo alfa mede 120, né? Olha lá, ó. Esse 1 aqui mede 20 aqui e 20 aqui. Então, 2 e 1 é 40. Aqui em cima, I2 mede 10 aqui e 10 aqui. Então, 2 e 2 é 20. 40 mais 20 mais alfa, 180. Eu vou ter 60 mais alfa igual a 180. Alfa igual a 120 graus. É a letra D a resposta. Tranquilo até aqui, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou... Pode falar, Rafael. Não, só ia te responder. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte. Vocês viram que eu terminei mais uma atividade aí, mas só que eu não vou colocar a tarefa dessa atividade que eu acabei de passar para hoje. Eu vou colocar na quarta, tá? Para dar tempo e vocês irem resolvendo as tarefas da atividade anterior. Então, vou colocar tarefa para quarta-feira, porque o que vai acontecer? Eu vou estabelecer a formação de imagens em espelhos planos, que é bem tranquilo também, e eu acredito que na quarta-feira eu consiga resolver as atividades. Se eu não conseguir resolver as atividades quarta-feira, a tarefa fica esse exercício de 16 a 20. Se eu conseguir resolver, eu vou incluir mais alguns exercícios para a tarefa. Beleza? Bom, vamos estudar agora a formação de imagem em espelhos planos, usando essa ideia de ângulo incidente e ângulo refletido, tá? E usando uma outra ideia que é muito importante em espelho plano, a simetria. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ocultar essa barrinha. E vamos aqui, ó. Eu também fiz animação na imagem, tá? Para ficar mais fácil da gente entender. Então, espelhos planos, página 26. E ele diz o seguinte: uma das principais características dos espelhos planos é a formação das imagens atrás do espelho. Essa constatação pode ser provada aplicando-se as leis de reflexão para dois raios de luz quaisquer que partem do objeto e incidem no espelho. Considere um objeto pontual localizado diante de um espelho plano. Na imagem são representados dois raios de luz que saem do objeto, propagam-se até o observador após refletirem no espelho. O prolongamento desses raios aqui, ó, prolongamento desses raios refletidos, que chegam até o observador, né, que são esses raios refletidos, indicam a posição da imagem. Eu animei essa figura para ficar mais fácil da gente entender na próxima página, tá? Então, em espelhos planos, a imagem se forma atrás da superfície refletora. Ó, com a animação aqui, ó, como é que é fácil da gente entender. Então, como é que eu vou localizar a imagem do meu objeto que se encontra diante de um espelho plano? Ó, vamos entender. Primeira coisa aqui, ó, a superfície refletora do meu espelho está de frente para o objeto, certo? Essa representação aqui indica a parte não refletora do meu espelho.
Então, a localização e a formação da imagem pode ser representadas traçando-se dois raios que saem do objeto e sofrem reflexão, mas um deles deve ser traçado com incidência perpendicular ao espelho. Ou seja, se eu traçar um raio perpendicularmente ao meu espelho, para ficar mais fácil, tá, da gente localizar a imagem, a maneira mais fácil é essa. Eu traço um raio com incidência perpendicular e o segundo raio com uma incidência aí qualquer. O cruzamento dos raios, do prolongamento dos raios refletidos, me dá a posição correta da imagem dentro do meu espelho. Então, ó, o que eu fiz? Eu fiz a incidência perpendicular ao espelho. Observe que vai aparecer uma setinha no sentido contrário sobre essa reta que eu tracei. Olha lá, ó. Vou voltar. Fiz a incidência do raio de luz perpendicular ao espelho. Essa incidência perpendicular ao espelho determina a distância que meu objeto encontra-se do espelho. Onde está meu raio refletido? Ele está sobre o raio incidente. Como a incidência é normal, né? Incidiu formando o ângulo de 90 graus, a reflexão também é normal. Então, aqui, a setinha aqui, ó. Beleza? Aí, eu vou fazer a incidência de um segundo raio. Formando um ângulo qualquer de incidência com a normal na superfície do espelho. Aqui, ó. Esse raio. O que esse raio faz? Ele cria um ângulo de incidência com a normal gerada por esse raio incidente. Aí, o que eu tenho? Por que esse ângulo I aqui em cima, por que esse ângulo aqui vale I também? Porque eu tenho retas paralelas, ó, as duas retas horizontais, elas são paralelas, cortadas por essa transversal aqui, que é meu raio incidente. Então, ele cria ângulos alternos internos que são congruentes, certo? O que esse raio incidente faz na hora que ele atinge esse ponto de incidência, criando essa reta normal? Ele faz com que o raio reflita, criando um ângulo de reflexão R. Onde vai estar a minha imagem? A minha imagem vai estar localizada dentro do espelho, posicionada num ponto de cruzamento entre esses dois raios refletidos, entre o raio refletido aqui perpendicular ao espelho e o prolongamento desse raio refletido aqui formando um ângulo de reflexão R. Então, se eu prolongar meus dois raios, olha lá, ó, o cruzamento desses raios, do prolongamento desses raios refletidos, me determina a imagem do objeto. Bom, quais são os outros elementos que entraram aqui? A distância da imagem até a superfície refletora do meu espelho, até o espelho, é DI. E esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida do ângulo de reflexão. A reta não perdeu a inclinação, correto? A inclinação continua a mesma. Então, esses dois ângulos são iguais. Olha que legal. Por semelhança de triângulos, como o ângulo de incidência aqui tem a mesma medida do ângulo de reflexão, e esses ângulos aqui são ângulos de 90 graus, esses triângulos, eles são iguais. Eles não são nem semelhantes, eles são iguais. Esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Os ângulos de 90 graus aqui são comuns. Logo, a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho. Ou seja, eu tenho uma simetria.
Se eu considerar o espelho como meu eixo de simetria e fizer o encontro da imagem rotacionando sobre o espelho, a posição da imagem vai estar sobre a posição do objeto. Eu tenho a simetria do meu triângulo, certo? Esse segmento aqui que representa o meu espelho, ele está sobre o eixo de simetria desse triângulo formado entre o objeto e a imagem, esse ponto aqui. Beleza? Fácil, né? Olha lá, a imagem formada em um espelho plano se posiciona atrás do espelho. Então, ó, voltando com a minha imagem toda lá que eu criei, para a gente poder entender o que está acontecendo. Ó. Como os ângulos I e R, de acordo com a segunda lei da reflexão, são iguais, os triângulos evidenciados na imagem são congruentes, isto é, tem todos os ângulos iguais. Então, se os dois triângulos são congruentes, eles são iguais. Uma vez que a medida D é idêntica para ambos triângulos, comprova-se que as distâncias do objeto ao espelho, que é o DO, e da imagem ao espelho, que é o DI, também são iguais. Essa propriedade pode ser aplicada também para a formação de imagem de objetos extensos. Objetos extensos podem ser representados simplificadamente por combinações de inúmeros pontos, A, B, C, D, cada qual com sua respectiva imagem formada atrás do espelho. Assim, a imagem e seu respectivo objeto são simétricos, e o espelho é o eixo de simetria entre eles. Ou seja, o que seria isso? Ó? Vamos supor que eu tenha essa imagem aqui, ó, tem esse pentágono colocado na frente de um espelho. Como é que eu vou obter a imagem deste pentágono? Através da propagação dos raios, respeitando a simetria nesses pontos. Então, o que eu faço? Para o ponto A, eu meço a distância do ponto A até meu espelho. A mesma distância eu vou analisar para criar sua imagem na parte interna do meu espelho. E para cada ponto eu vou respeitando essa simetria. Observe que a imagem formada, ela tem o mesmo posicionamento, ela tem a mesma orientação do objeto e o mesmo tamanho, só que ela é reversa. O que significa isso? Na hora que eu chego na frente de um espelho e ergo a mão direita, a imagem ergue a mão esquerda. Ela é reversa, tá? E por que ela é virtual? Ela é virtual por causa disso daqui, ó. Observem que eu fiz o prolongamento dos meus raios refletidos e o encontro desse prolongamento dos raios refletidos, o ponto de encontro, é onde se localiza a imagem. Essa é a condição de imagem virtual. A imagem virtual ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então, devido a essa simetria, a imagem e o objeto apresentam a mesma orientação. O que seria isso? Imagem e objeto voltados ambos para cima ou ambos para baixo. E o mesmo tamanho. Assim, para espelhos planos, a imagem conjugada de um objeto real é sempre virtual, direita, ou seja, tem a mesma orientação, e de mesmo tamanho do objeto. Então, ó, analisa aqui comigo, ó, vocês estão vendo a superfície de separação aqui do lago com a ponte? Na superfície de separação do lago com a ponte, eu tenho a simetria, eu tenho meu eixo de simetria. Se eu dobrar a minha imagem formada pela superfície do lago aqui sobre o meu objeto, que é a ponte, vai casar perfeitamente. Eu vou encontrar todos os pontos relacionado a esse eixo de simetria. Tranquilo? Então, o que é uma imagem virtual? Uma imagem virtual é aquela formada pelo prolongamento dos raios de luz. O oposto é uma imagem real, que é formada pelo encontro dos raios de luz de fato. As imagens reais podem ser projetadas.
Na hora que a gente for estudar espelhos esféricos, nós vamos especificar direitinho essa relação que eu tenho entre imagem virtual e imagem real, que relacionando a projeção das imagens reais e eu não podendo projetar imagens virtuais. Imagem virtual formada por prolongamento de raios de luz, no caso, formado pelo prolongamento dos raios refletidos, tá? Para encerrar hoje. Isso, eu vou ver se eu chego. Vou parar aqui e vou ver se eu chego. Vou ficar nesse ponto. Para objetos posicionados à frente de espelhos planos, a imagem formada é sempre direita, ou seja, ela não sofre inversão. Então, na hora que eu chego na frente de um espelho lá, num provador de roupa, a imagem não vai virar de ponta cabeça. Isso daí vai estar relacionado a espelhos esféricos e dependendo da posição do objeto na frente do espelho ainda. Nós vamos analisar cada caso depois. Apesar disso, é possível perceber que um espelho plano provoca a chamada reversão da imagem. O lado direito do objeto passa a ser o esquerdo da imagem e vice-versa. Fenômeno denominado enantioformismo. Devido ao fenômeno da reversão de imagens para que os motoristas de automóveis possam ver, por exemplo, uma viatura dos bombeiros pelo espelho retrovisor de seus carros e consigam ler a palavra bombeiros corretamente, ela deve ser escrita de forma reversa na frente do caminhão. É o que acontece com criança quando está sendo alfabetizada, né? Ela escreve espelhado. O cérebro ainda não está condicionado para escrever a palavra na posição correta. Então, costuma-se dizer que, nesses casos, o objeto e a imagem, são figuras enantioformas. A palavra bombeiros deve ser escrita invertida para que, devido ao enantioformismo, seja adequadamente lida por motoristas ao olharem pelo retrovisor. Porque o que acontece? De repente você está com o som do carro ligado e você não consegue, o carro fechado com o som ligado, você não consegue ouvir a sirene do carro de bombeiro que está vindo atrás. Mas qual que é a ideia? Que você esteja o tempo todo atento aos espelhos retrovisores. Você não pode dirigir olhando só para frente o tempo todo. Você tem que ter a visão geral do que está acontecendo ao entorno de você, né? Nos laterais, pelos espelhos retrovisores externos e na traseira pelo retrovisor interno ao veículo. Então, como você tem que estar sempre atento a esses espelhos, se de repente você não estiver ouvindo o som da sirene, você pode ter a percepção do caminhão de bombeiro ou da ambulância vindo, olhando pelo retrovisor interno. Aí nessa condição de enantioformismo, você vai ler a palavra na posição correta. Beleza? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Dá tempo, pessoal, que isso daqui é rapidinho, tá? Aí fica deslocamento de espelho para a aula da quarta-feira. Vamos fechar com o campo visual de um espelho plano. Ou seja, o campo visual de um espelho plano está relacionado às dimensões desse espelho, certo? E do posicionamento dos objetos nesse espelho. Acontece muito isso em veículo, que você pega ponto cego no espelho retrovisor do carro. Ponto cego num veículo são os objetos que não estão dentro do campo visual do espelho desse veículo. Tanto é que tem carro de luxo, muito carro de luxo que tem câmeras externas para quebrar essa condição de ponto cego. Essas câmeras, elas vão localizar tudo que acontece em volta do veículo, as imagens são projetadas numa tela, no painel do carro, então você não perde nada do que está acontecendo em volta. E tem alguns carros agora que estão saindo com sensor de ponto cego. Então, se, por exemplo, você está dirigindo, tem um motoqueiro do lado do seu carro que você não consegue enxergar pelo espelho retrovisor, devido a esse campo visual ser limitado. Aí o que o carro faz? Existem sensores neles que avisam que tem alguém vindo. Aí tem uma câmera que é acionada e que vai mostrar a imagem dessa pessoa, desse motoqueiro,
ou de um outro carro no painel do seu carro. Tá? Tudo tecnologia para aumentar a segurança. Então, para fechar hoje, ao olhar para um espelho, alguns objetos que estão próximos ao observador podem ser visualizados e outros não. Imagine um observador que olha para um espelho plano com o objetivo de visualizar 4 pontos, A, B, C, D e E. Na ilustração, as imagens do ponto A e B podem ser vistas pelo observador, mas não as imagens de C e D. A região do espaço que pode ser vista por um observador é chamada de campo visual. Daqui a pouco eu mostro por que esse observador vai conseguir ver as imagens do ponto A e do ponto B, não de C e D. O campo de visão de um espelho plano é determinado a partir de 2 raios que incidem nas bordas do espelho e se propagam até os olhos do observador. A região interna desses 2 raios define o campo visual. A extensão desse campo depende da distância do observador ao espelho e das dimensões do espelho. Então, vamos supor que o cara está localizado nesse ponto aqui. O que vai acontecer? Ele está na frente de um espelho plano. Logo, eu vou ter a imagem desse cara no espelho. Olha lá, ó. Beleza? Aí eu vou traçar raios partindo do ponto A, na extremidade do meu espelho, raios partindo da extremidade do espelho, atingindo o olho do meu observador, raios partindo da extremidade de baixo do espelho, atingindo o olho do meu observador. Olha lá, ó. Certo? Então, raio partindo entre aspas, tá? Isso daí é para a gente poder determinar o campo visual. Então, esse raio incidente aqui na borda superior do meu espelho refletiu para cima aqui. A mesma coisa vai acontecer na borda inferior, ele vai refletir para baixo. Então, tudo que está dentro desse campo aqui, formado por esses 2 raios refletidos na borda do meu espelho, estão na região de campo visual desse observador. Então, o que está dentro dessa região aqui, formado por esses 2 raios refletidos? Os pontos A e B. C e D, ele pode ter a visualização desses objetos de forma direta, não pelo espelho. Então, por isso que em veículo eu tenho ponto cego. Porque eu não consigo ter a visualização direta do objeto e nem refletida. Certo? Então, essa configuração de raios refletidos na borda do meu espelho, tudo que tiver na região interna desses raios refletidos, está dentro do campo visual desse meu observador. Certo, gente? Então, por hoje eu vou parar aqui, porque na hora de determinar o deslocamento de espelhos planos, eu fiz uns desenhos aqui, umas animações, e elas são um pouco demoradas para explicar. E eu não quero explicar correndo, tá? Eu quero explicar com calma para a gente pegar a manha direitinho, tá? Bom, então, tem gente me devendo tarefa. Vou bater nesse ponto de novo, tá? Vou cobrar de novo. Então, dá uma olhada no e-mail para ver qual que é a tarefa que está me devendo. E, para sexta-feira, por enquanto, é do 16 ao 20, na página 22, que fecha o capítulo 15. Certo, gente? Então, quarta-feira de manhã nós estamos aí. Quarta-feira de manhã a gente vê essa parte de deslocamento de espelhos planos, relacionando a translação e associação de espelhos, tá? Aí a gente já faz atividade, a semana que vem a gente já, na outra quarta, a gente já começa a estudar espelho esférico, beleza? Eu queria ver com vocês também, eu estou vendo a possibilidade de, antes da prova bimestral, marcar um trabalho com vocês, tá? Para complementar aqueles pontos relacionados ao simulado que vocês vão fazer. Vocês estão sabendo que vocês vão fazer simulado, né?
Parece Sim, que senhor. um é dia 6 e o outro é dia 13, né? O meu já está pronto, já preparei o simulado, vai ser naquela plataforma nova, que é aquela plataforma Estudos. A Raquel passou para vocês, né? A respeito dessa plataforma nova. Eu achei ela super interessante. Ela é bem mais fácil de mexer que a outra plataforma, assim, em relação a montar atividades. Eu achei ela bem mais fácil, tá? Então, durante a semana, a gente vai conversando a respeito desse simulado e eu vou passando para vocês o que eu vou cobrar nesse simulado. Beleza, gente? Então, ó, por hoje é isso. Quarta-feira nós estamos firme aí. Tudo de bom aí, bom resto de tarde para todos. Um abraço para todo mundo. Obrigado pela atenção aí. Falou, Até professor. quarta-feira. Falou, gente. Abraço. Valeu, professor, valeu. Falou, Falou, senhor. gente. Falou. Tudo de Valeu, bom para senhor. vocês. Valeu. Tchau, gente. Falou. Falou, Maria Boa tarde. Fernanda. Tchau, Bárbara. Tchau, Duda. Tchau, Kari. Um abraço. Falou, professor, até mais. Falou, Jonas. Tudo de bom. Entregar a tarefa pra você daqui a pouco. Beleza. Tranquilo.